Olá, galerinha! Hoje eu vou ensinar a fazer a margem. É importante que vocês tenham, então, régua, lápis, borracha e um caderno de desenho ou folha de sulfite. A gente precisa entender que a margem ela vai criar uma moldura no caderno que vai valorizar o seu trabalho, tá? Ele vai ganhar destaque e também facilita na hora de pintar, já que pintar nas beiradinhas, né, nas bordinhas, fica muito complicado. Então vamos lá. Primeiro passo, alinhar as folhinhas do caderno, tá? Se elas estiverem desalinhadas, pode atrapalhar para você fazer a medida. Então a gente alinha todas as folhinhas. E aí é importante a gente conhecer agora a régua. Neste caso, a minha régua, uma régua escolar, ela tem a marcação de 1 em 1 centímetro. Existem outras réguas escolar mesmo, que tem a marcação com outras medidas, né, de 2 em 2 centímetros, por exemplo. Nesse caso, a gente tem aqui do número 0, que tem esse traço maior, até o número 1, eu tenho 1 centímetro. Pode ver que o tracinho aqui, do 0 e do 1, ele tem o mesmo tamanho. Do 1 ao 2, mais 1 centímetro. Do 8 ao 9, mais 1 centímetro. É importante, principalmente que as crianças, né, que não estão habituadas com a régua, olhem e conheçam, né, exatamente aí o significado desses tracinhos, dessa numeração. Então, vamos voltar lá no 0. Do 0 ao 1, vocês vão perceber que tem um monte de tracinhos menores, são os milímetros. E exatamente no meio do 0 e do 1, a gente vê um tracinho menor do que este aqui do 0 e do 1, né? É um traço que vai marcar aqui meio centímetro, tá? E a gente vê ele em toda a régua. Então, do 0 ao 1, 1 centímetro. Do 0 a 1 e aquela marquinha ali do meio, né? O que a gente tem de marcação? Então, a gente tem 1,5 centímetros. Bom, outra coisa que é importante a gente entender é que para a gente fazer um traço bem feito, a gente precisa segurar bem a régua, né? De preferência no centro dela e colocar uma certa força. Então vamos começar. Eu vou fazer então o primeiro traço na parte de baixo do caderno. Então, se eu vou fazer um traço nessa posição, a minha régua ela vai ficar ao contrário, tá? Se o traço é deitado, eu vou fazer com a régua de pé. Outra coisa, então não importa se tá no 0, se tá no 1 ou se tá lá no 20 e pouco, tá? É importante que vocês entendam que de um número até o outro tem 1 centímetro. Eu vou então usar a minha régua na maioria da parte dela em cima da folha. Se eu colocar do lado de fora, ela vai ter estabilidade, tá bom? Então eu coloco ela em cima da minha folha. Vou pegar o primeiro tracinho aqui, ó, no caso eu tô usando o 0, e vou deixar alinhada com o começo da folha. Então, eu coloco lá bem alinhadinha, vou fazer 2 pontinhos, um no começo do caderno e um no final. Então, alinho a linha do 0 com a linha do caderno, da folha, do começo, vou lá no próximo risquinho, que é o 1, faço um pontinho bem suave. O meu vai ficar forte aqui para vocês conseguirem enxergar no vídeo. Vou lá do outro lado e faço a mesma coisa. Pego o tracinho maior, aqui no caso do 0, mas poderia ser do 1, do 2, tá certo? Então, pego esse tracinho maior, alinho com a minha folha, no começo da minha folha, e vou lá no próximo número e faço um pontinho. Então, eu tenho 2 pontinhos. Caso você tenha uma régua quebrada ou aquela régua menor de 10, 15 centímetros, é importante que você faça mais um pontinho aqui no centro, tá? Entre esses 2 pontinhos. Mas se você tem uma régua de 30 centímetros, 2 pontinhos já dá pra gente fazer o traço. Eu coloco exatamente encostado nos pontinhos, ó, ao lado do pontinho, bem firme. Seguro bem a régua, cuidado, verifiquem se tá exatamente aí nos pontinhos, porque às vezes eu tô olhando um e o outro não percebo que tá fora e vou riscar. Ou então eu ponho nos dois, né, de forma correta, mas minha mão tá bamba e a hora que eu vou riscar, minha régua sai do lugar.
Então, é importante que você coloque nos 2 pontos, segure firme no centro da régua e faça um risco bem leve. Volto a dizer que o meu está forte para vocês enxergarem no vídeo. Agora eu vou fazer do outro lado, a mesma técnica, tá? Se vocês quiserem girar a folha de sulfite, o caderno, sem problema. É só importante que eles estejam sempre alinhados, né? Todas as folhinhas. Vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, de um lado do caderno, eu coloco do risquinho, aqui no caso do 0 até o próximo número 1, faço um pinguinho, faço um ponto. Do outro lado, a mesma coisa, alinho o risquinho do 0 com o meu caderno e vou lá no 1, o risquinho do 1 e faço outro pinguinho. Se houver necessidade, pode fazer um aqui no meio, tá? Então, de um risquinho ao outro, né, de um número ao outro, faça um pinguinho. E aí, você vai alinhar tua régua juntamente com os pinguinhos, os pontos, e aí você pode fazer um traço bem suave. Pronto, eu já tenho então a marcação de baixo e de cima da folha. Agora, nós vamos realizar aqui um traço deste lado. Se o meu traço, então, tá nesse sentido, minha régua vai ficar no sentido contrário. Faço um pontinho no começo da folha e no final. Então, vamos lá. Coloco aqui, olha, gente, vou fazer com o final da minha régua. Então, eu tô aqui no número 28, tem aqui o tracinho dele que eu alinhei com a minha folha. Vou, então, no outro número, que é o 27, e faço um pinguinho, faço um ponto. Eu venho aqui do outro lado, alinho a minha folha com o risquinho, né? No caso aqui eu tô com 26, para vocês verem que a numeração aqui não importa, tá? O importante é que você pegue de um número até o outro, faça um ponto, quer dizer 1 centímetro. Então, neste caso, eu já tenho os meus 2 pontinhos, eu coloco a minha régua bem alinhada com esses pontinhos e vou traçar aqui uma régua. No caso de vocês, essas linhas deverão ficar bem suaves. O que ultrapassar aqui a margem, né, essa moldura, vocês poderão apagar. No caso de vocês, não vai ficar marquinha, porque vocês vão fazer suave. Eu fiz forte, o meu talvez fique uma sombra aqui do grafite, tá bom? Mas é importante que vocês tentem apagar da melhor forma para que não fique essa marquinha, para que fique uma moldura muito bem feita, né? Uma margem muito bem feita. Deste outro lado aqui gera um pouquinho de dúvida, né? Um pouquinho mais chato de fazer a margem. O que eu costumo fazer? Logo depois desses buraquinhos, eu traço uma linha imaginária, tá? Aqui eu vou traçar realmente uma linha para vocês terem uma noção do que eu tô falando, mas não há necessidade de traçar essa linha no dia a dia. Então, eu sei que a minha folha, né, eu vou começar a fazer minha margem após essas bolinhas, né, após esses buraquinhos. No centro fica um pouquinho difícil de marcar, então eu marco aqui no comecinho e no final da folha. Então, logo após o buraquinho, eu deixo aqui o risco maior, né, do meu número, no caso 0. Vou lá no próximo número e faço um pinguinho. Faço a mesma coisa do lado de cá. Coloco a minha régua exatamente no risco, né, no final das bolinhas. Vou lá no próximo número e faço aí um pinguinho. Vou unir esses 2 pontos. Põe a régua certinha dos 2 lados, verifica se tá ok. Segura no centro da régua e passa um tracinho. Agora, eu não preciso pegar aqui do começo da folha, eu já sei que tem esse traço aqui correto de 1 centímetro, eu posso traçar exatamente dentro deles, assim não preciso ficar apagando tantos traços assim. Bom, apaga o que foi aqui de excesso. Como eu disse, essa linha aqui, ela pode ser imaginária, não precisa estar aqui. Eu tenho uma margem aqui pronta exatamente de 1 centímetro. Aí na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer margens decoradas, ok? Espero que vocês tenham gostado.